O filho pródigo. Um certo homem teve 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dê minha parte da propriedade. Assim, o pai dividiu seus bens e deu sua parte ao filho mais novo. Poucos dias depois, o filho mais novo levantou-se, vendeu tudo o que tinha e foi para um país distante. Lá, ele desperdiçou seu dinheiro na vida tola. Ele comprou muitas roupas, ele gastou seu dinheiro em jogos, bebidas e mulheres. Ele fez muitas outras coisas ruins. Quando ele gastou tudo, uma fome severa chegou àquele país e ele começou a sentir fome. Então, ele foi e trabalhou para uma das pessoas daquela terra. Este homem o enviou para alimentar porcos. O filho estava com tanta fome que queria comer a comida dos porcos, mas não conseguiu. Quando o filho começou a pensar corretamente, ele disse a si mesmo: Meu pai tem muitos servos e eles têm comida suficiente, mas aqui estou morrendo de fome. Eu irei imediatamente e voltarei para meu pai. Eu direi a ele: Pai, pequei contra Deus e contra você. Já não sou bom o suficiente para ser chamado seu filho. Eu imploro, deixe-me ser um dos seus servos. Então, ele deixou o país em que estava e foi até o pai. Mas enquanto ele ainda estava longe de casa, seu pai o viu. O pai teve pena do filho e correu para encontrá-lo e o abraçou. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra Deus e contra você. Eu não sou bom o suficiente para ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Rápido, tragam a melhor túnica e coloquem no meu filho. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o bezerro gordo. Faremos um banquete e seremos felizes. É como se meu filho tivesse estado morto e agora estivesse vivo novamente. Ele estava perdido e agora foi encontrado. E eles estavam todos cheios de alegria. Jesus contou essa história para nos mostrar o quanto Deus nos ama. Deus quer que voltemos a Ele. Nós fomos como o filho na história. Todos seguimos o nosso próprio caminho. Mas embora sejamos pecadores, Deus ainda nos ama. Quando o menino pecador se arrependeu e voltou, seu pai o recebeu com prazer. Do mesmo modo, Deus quer que voltemos a Ele. Por esse motivo, Deus enviou Jesus Cristo para nos trazer de volta a si mesmo. Jesus morreu na cruz e suportou as dores da morte por causa de nossos pecados. Dessa maneira, Jesus recebeu o castigo que merecíamos. E porque Ele levou o nosso castigo, é possível que sejamos poupados dele. Se recusarmos nosso pecado e voltarmos para Jesus Cristo, Ele nos purificará. Jesus é o único caminho de volta para Deus. Devemos sentir verdadeira tristeza por causa dos nossos pecados em nossos corações. Podemos falar com Deus de nossos corações assim: Ó Deus, eu sou um pecador, mas eu acredito em Jesus que morreu sofrendo castigo por mim. Por favor, perdoe-me, pelo amor de Jesus. Eu recuso os caminhos do pecado. Eu seguirei apenas Jesus. Eu quero que você seja meu pai. Faça de mim realmente um de seus filhos, pelo amor de Jesus. Amém. Como encontrar a paz? Meus amigos, ouçam estas palavras. No início, não haviam pessoas, terra, céu, árvores ou animais. Não havia nada além de Deus. Então, Deus criou o sol, as estrelas, a terra e todas as coisas na terra. Finalmente, Ele fez o primeiro homem e a primeira mulher. Ele os chamou de Adão e Eva. Adão e Eva eram bons. Eles eram amigos de Deus e eram muito felizes. Eles ouviram a Deus e obedeceram a Ele. Mas depois de um tempo, o chefe dos espíritos malignos veio ao belo jardim que Deus tinha feito para Adão e Eva. O nome dele era Satanás. Satanás sabia que Deus tinha dito a Adão e Eva que eles iriam morrer se desobedecessem a ele.
Mas Satanás disse: Vocês não vão morrer. E eles ouviram a Satanás e desobedeceram a Deus. Seus corações se tornaram maus e eles ficaram com medo. Desde então, todas as pessoas pecaram e tiveram tristeza e doença. Elas não tiveram paz em seus corações. Deus amava Adão e Eva e Deus ainda nos ama a todos. Mas Deus é santo. Ele odeia o pecado e o mal. Deus lamentava que Adão e Eva tivessem pecado. O pecado os tinha estragado e eles não podiam vir a ele com felicidade. Seu pecado era como uma grande parede, mantendo-os longe de Deus. Deus disse que o pagamento deveria ser feito para o pecado do povo. Se o pagamento não fosse feito, eles teriam de morrer e ir para o lugar de sofrimento, onde Satanás será punido. Mas aqui está uma coisa maravilhosa. Deus amava tantas pessoas que ele lhes disse que ele mesmo, faria por elas um pagamento pelo pecado. Ele disse que enviaria seu único filho, Jesus, para fazer este pagamento. Jesus e Deus são um só. Jesus se tornaria o sacrifício para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Ele morreria derramando seu sangue por elas. Enquanto as pessoas esperavam a chegada de Jesus, Deus lhes disse o que fazer. Deus disse: Você deve sacrificar um cordeiro. Ele disse-lhes que o sangue do cordeiro não teria poder, mas que mostraria que eles estavam se lembrando que um dia Jesus faria o pagamento final. Mostraria que eles acreditavam em Deus e estavam tentando obedecê-lo. Deus prometeu ao povo que eles e seus descendentes teriam paz se fizessem isso. Todos aqueles que acreditavam em Deus fizeram o que ele lhes disse para fazer, e seus corações estavam cheios de paz. Muitos anos depois, Deus enviou seu filho. Ele nasceu como um bebê e cresceu para ser um homem. Ele era realmente homem e ele era realmente Deus. O nome dele era Jesus. Ele não fez nada de errado. Ele não pecou, nem mesmo uma vez. Enquanto Jesus estava na terra, ele fez muitas coisas maravilhosas. Ele ensinou as pessoas sobre o céu e sobre Deus. Ele também curou muitas pessoas doentes e até ressuscitou pessoas dos mortos. Muitos acreditavam que Jesus tinha vindo de Deus. Mas alguns líderes perversos tinham ciúme de Jesus e o odiavam. Jesus permitiu que o matassem. Desta forma, ele recebeu a punição e ele fez o pagamento pelo pecado. Jesus derramou seu sangue para nos libertar do pecado e nos salvar de ter de ir para o lugar da punição. Porque ele era Deus, sua vida voltou para ele. Ele ressuscitou da morte e voltou a viver com seu Pai no céu. Ele está lá agora, e um dia ele voltará para levar todos aqueles que confiam nele para viver em paz no céu com ele para sempre. Quando Jesus morreu, foi o sacrifício perfeito, porque ele estava sem pecado. Seu sangue poderia pagar pelo nosso pecado. Agora, Deus não quer que façamos mais sacrifícios, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Você deve confiar apenas em Jesus. Então, ele viverá com você. Ele colocará seu próprio Espírito Santo dentro de você. Ele vai ajudá-lo a não fazer mais coisas más. Então, você também terá paz e não terá que ir para o lugar de punição para onde Satanás e todos os seus espíritos malignos irão. Meus amigos, muitas pessoas não conhecem essa boa notícia. Eles ainda estão fazendo sacrifícios e tentando pagar por seus pecados. Alguns pagam dinheiro, alguns derramaram sangue, alguns fizeram boas ações, mas é tudo inútil. Deus não aceitará nada disso. O único pagamento que importa é o que Jesus fez. Confie em Jesus e você terá paz. Deus perdoará seus pecados e lhe dará a vida eterna, se você pedir a Ele. Você pode falar com Ele agora.